E aí, por que alguns compressores jogam muito óleo para dentro do sistema de refrigeração? Essa foi a pergunta de um dos meus alunos hoje pela manhã, tá bom? Eu respondi já para ele, mas resolvi gravar um vídeo falando a respeito. Por quê? Porque não é a primeira vez que me perguntam e tenho certeza que muita gente tem dúvidas sobre isso, ok? Bom, meu nome é Ricardo Oliveira, eu sou instrutor do curso de refrigeração e de máquina de lavar aqui do portal. E aí, quem sabe por que o compressor joga muito óleo para dentro do sistema? Já vou responder daqui a pouquinho. Antes, porém, entretanto, deixa eu falar do nosso patrocinador, a Brasueld. Brasueld é uma empresa brasileira focada em desenvolver produtos para a área de refrigeração. Na realidade, uma infinidade de produtos. Por exemplo, Mega Pro, um produto fantástico que promete e cumpre fazer solda fria entre tubos de cobre, cobre com alumínio. Fantástico, eu tenho um vídeo falando a respeito, mostrando. É o vídeo mais visto aqui do meu canal. Tá bom? Se você digitar aí como fazer solda sem uso de maçarico, Mega Pro, fantástico, fantástico, parece mágica, legal? Obrigado, Brasueld, pelo apoio, valeu demais. Bom, mas o assunto de hoje é porque alguns compressores jogam muito óleo para o sistema. Bom, para isso, deixa eu colocar uma imagem aqui para gente, certo? Essa imagem aqui, ó, é uma imagem da Embraco, um compressor transparente da Embraco que eles usam para fazer as suas divulgações, correto? Então aqui para a gente entender o funcionamento do compressor e como que esse óleo vai parar dentro do sistema. Por quê? O óleo, por exemplo, um compressor desse daqui usa mais ou menos uns 180 ml de óleo. De 180 a 200 ml de óleo. Então, esse óleo fica aqui na base, nessa parte de baixo, onde eu estou passando aqui a mãozinha, tá vendo? Fica aqui embaixo. E tá vendo esse eixo que tem aqui embaixo? Certo? A função desse eixo, ele está sobrando aí, não é por um descuido. Ele tem uma função, é através desse eixo, ele tem um furo no meio, certo? Quer ver só? Deixa eu mostrar. Eu estou com um compressor aqui perto de mim. Deixa eu mostrar para você. Tá vendo? Opa, tá vendo esse furo embaixo do eixo? Aqui, ó. É por aqui, quando ele gira, ele tem uma construção, esse eixo, em que ele joga o óleo lá para cima. E aqui em cima, ele, com o giro do compressor, ele espalha esse óleo lubrificando todas as peças envolvidas na movimentação. Correto? E funciona dessa forma. Agora eu quero que você veja o seguinte, deixa eu voltar aqui com a nossa imagem. Ó, aqui em cima, tá vendo onde eu estou passando a mãozinha aqui? É a câmara de compressão, é aqui onde a mágica acontece. Tem um pistão aqui em cima, ele gira e ele comprime o fluido refrigerante aqui nessa câmara de compressão. Aí tá vindo desse outro caninho aqui, ó, com uma molinha. Então, esse é o tubo de descarga. Então, ele comprime o fluido refrigerante aqui. E daqui, ó, ele entra, né, ele sai do compressor e entra no condensador. E ele fica funcionando assim. Essa câmara de compressão, ela não consegue comprimir líquido. Ela só consegue comprimir vapor. Tá bom? Inclusive é por isso que você não pode deixar retorno de líquido no seu tubo de sucção. Se você deixa retorno de líquido no seu tubo de sucção, acaba que esse líquido, se ele chegar na câmara de compressão, já era. Estraga o seu compressor. Entendeu? Por que eu estou falando isso? Você vai falar de óleo ou de fluido refrigerante? De retorno de líquido? Porque a ideia é a mesma, tá bom? Para você entender o que acontece. Segura aí para você entender o que acontece. A gente já volta, tá bom? Aqui eu preciso falar do nosso curso de refrigeração em máquinas de lavar, tá bom? Tá a fim de virar fera da assistência técnica.
aprender uma profissão, mudar de vida, trabalhar com consertos de máquina de lavar, refrigeração, tudo a um preço, a um valor muito, muito acessível. Eu costumo dizer que no primeiro atendimento você recupera o valor investido. Então vem estudar comigo, vem estudar aqui no portal Refrigeração, tá bom? Eu estou deixando o link aqui embaixo na descrição, clica lá, tiver alguma dúvida, fala comigo, lá tem meu WhatsApp, legal? Bora lá, continua aí que o vídeo de hoje é bem interessante, continua aí. Então, recapitulando, a câmara de compressão ela não consegue comprimir líquido, só vapor, certo? Então, o que acontece? Então, deveria entrar só fluido refrigerante aqui, mas não é o que acontece. Por quê? Porque o compressor, quando ele está funcionando, ele eleva a sua temperatura. A temperatura dele se eleva e o que acontece? O óleo lubrificante, ele também aquece, certo? Ele está circulando, ele está lubrificando a peça e esse óleo aquece. E parte desse óleo, uma pequena parte desse óleo, quando aquece, ela vira vapor também. Igual o fluido refrigerante. Então, uma parte desse óleo acaba chegando na câmara de compressão, não na forma de líquido, porque se tivesse líquido, estragaria o compressor, mas ela chega na forma de vapor. E na forma de vapor, o compressor, junto com o fluido refrigerante, uma parte do óleo também entra no sistema. É normal entrar óleo no sistema. Tanto é normal que uma das maneiras da gente encontrar vazamento em sistema de refrigeração, normalmente, onde tem um vazamento, tem uma sujeirinha de óleo, né? Você passa a mão, você percebe que tem óleo, certo? Porque, ao contrário do fluido refrigerante que vaza e evapora e vai embora, o óleo, quando ele vaza, ele fica por ali. Então, você descobre onde está o vazamento. É normal ter um pouco de óleo. Mas a pergunta não é essa. Por que alguns sistemas, alguns compressores jogam muito óleo? E é uma percepção que alguns técnicos têm. Então, por quê? Se eu disse que o que faz o óleo entrar no sistema é o calor do compressor que evapora a parte do óleo, então entenda o seguinte, deixa eu colocar minha imagem completa para você olhar para o meu rosto e entender através das minhas expressões. O que acontece? Se o compressor esquentar demais, o que vai acontecer? Mais óleo vai evaporar. Se mais óleo evaporar, mais óleo vai entrar no sistema. E você vai encontrar mais óleo dentro da tubulação. Então, o que faz óleo entrar na tubulação a mais do que o normal, certo? É superaquecimento no compressor. Então, sabendo disso, como é que a gente vai cuidar desse assunto, certo? O que faz o compressor aquecer demais? Superaquecer. É falta de ventilação, é o principal fator. Falta de ventilação. Quando o cliente compra uma geladeira nova, ela vem com o manual de instalação. E lá no manual está dizendo quais são as distâncias que você tem que deixar de um lado do outro, atrás da geladeira. Tem cliente que cria aqueles móveis planejados, sabe? E não deixa 1 centímetro de cada lado, deixa tudo na... Isso é muito prejudicial. As pessoas, quem planeja, né, uma cozinha planejada, um arquiteto, ele não leva em consideração que a geladeira ela precisa de ventilação, certo? E cada geladeira, no manual dela, tem quantos centímetros ela precisa de cada lado, quantos centímetros ela precisa atrás. Quando isso não é observado, o que acontece? Essa geladeira ela vai aquecer mais do que o normal e vai entrar mais óleo do que o necessário dentro. Mais óleo do que o necessário não, que na realidade não é necessário entrar óleo dentro do sistema, mas ele entra. Mas vai entrar óleo mais do que o normal dentro do sistema. Certo? E qual o problema disso? O problema disso é se o óleo está rodando dentro do sistema da tubulação, onde ele não é necessário, ele pode estar fazendo falta dentro do compressor.
E antes que você me pergunte, certo? Então, qualquer quantidade de óleo faz falta no compressor? Na realidade, esse óleo que vem no compressor, ele sempre é calculado, tipo assim, porque o engenheiro que fabrica um compressor, ele sabe que parte desse óleo vai rodar no sistema. Então, quando ele coloca uma quantidade de óleo dentro do compressor, ele sabe que não vai ficar com aquela quantidade, certo? Uma parte desse óleo vai rodar, então ele sempre vem com óleo a mais. Então, não é o problema quando ele tem uma rotatividade de óleo dentro do sistema normal. Então, não é problema, ele já é calculado para isso. O problema é quando, e aí é tipo uma bola de neve, uma coisa vai agravando a outra, certo? Então, se começa a superaquecer, certo? Começa a superaquecer o compressor, então mais óleo vai para dentro do sistema, mais óleo do que foi projetado. O compressor ele começa a sentir falta. Então ele já está quente, com menos óleo, certo? O que vai acontecer? Ele vai aquecer mais ainda. E o que vai acontecer? A bola de neve, certo? Ele vai agravar, ele vai jogar mais óleo ainda. Então, acaba fazendo o seguinte, quanto mais esse compressor superaquecer, tanto por causa das condições que ele está trabalhando muito abafado, sem a ventilação correta do aparelho, e aí ele vai agravando, porque mais óleo é jogado para dentro do sistema, menos óleo ele trabalha, então ele vai aquecer mais, porque a lubrificação vai ficando deficiente, e vai agravando, agravando, até que chega uma hora que a gente chama de degradação do óleo. Degradação do óleo. O que é? O óleo começa a perder a sua capacidade de lubrificar. Um compressor trabalhando em condições ideais, certo? Com uma boa ventilação, funciona por décadas, sabe? Ele não vai degradar o óleo, mas ele trabalhando em condições extremas, certo? Superaquecendo demais, acaba degradando o óleo, certo? E quando degrada, pior ainda, aí agravou, porque o óleo degradado ele perde mais ainda a sua capacidade de lubrificar. Perdendo a capacidade de lubrificar, vai desgastar o compressor, vai jogar mais óleo para o sistema ainda, e já era. E esse compressor acaba estragando. Então, o compressor ele tem uma resiliência. Ele consegue trabalhar até certo ponto em uma condição acima daquela que ele foi projetado para trabalhar. Só que vai chegar uma hora em que vai virar essa bola de neve, certo? Vai se agravando, é um círculo vicioso. Até que chega uma hora que estraga o compressor. Então, se você de repente pega um sistema de refrigeração com o óleo degradado, então, na maioria das vezes, nesses casos, o compressor provavelmente já está muito, muito danificado. Então, o mais correto, e se você foi chamado para resolver um problema, é porque esse compressor já deve ter pifado, certo? Então, na maioria das vezes, você vai ter que trocar realmente o compressor. Só que não adianta. Então, você vai ter que trocar o compressor, você vai ter que fazer uma limpeza no sistema para tirar todo aquele óleo degradado, trocar o filtro, lógico, todas as vezes que você abre o sistema, troca o filtro, limpeza no sistema, 141B, ok? Deixa limpinho o sistema e coloca outro compressor. Só que se você não resolver o problema principal que levou à degradação do óleo e, consequentemente, a estragar o compressor, esse compressor também não vai durar muito. Ele vai ter uma certa resiliência, mas esses compressores, eles foram feitos para durar por muitos e muitos anos, até décadas. Ele, em situações ideais de trabalho, pode durar décadas, tranquilamente. Porém, quando ele não está trabalhando em condições ideais, aí você chegou, fez